Chega de teoria, né, pessoal? Bom, antes da gente realmente entrar dentro da ferramenta para utilizá-la na prática, eu preciso te dar um nível de clareza que eu tenho certeza que você nunca viu em qualquer outro lugar. Essa pós-graduação, ela é muito além do que um curso de Revit. Ela é realmente um lugar para você se desenvolver como um especialista que consegue utilizar as ferramentas BIM ao seu favor. Então, o que eu preciso te mostrar agora é um pouco mais do fluxo de projeto. Então, eu vou utilizar o Miro, que é um mapa mental, e também um checklist que eu preparei dentro do ClickUp. Então, o que você viu até agora foi muita teoria. Teoria da metodologia BIM em si, não um conteúdo raso, mas um conteúdo mais profundo sobre a metodologia BIM. Você já percebeu que o BIM é diferente do Revit, que ele é muito mais profundo do que apenas utilizar uma ferramenta, tem vários outros conceitos de gestão, de processo, de pessoas que vão além da ferramenta. Tá? Então, por isso que você sempre vai estar se desenvolvendo na metodologia BIM. Até hoje eu sempre aprendo uma coisa nova. Por exemplo, hoje eu estou mais focado para a parte de gestão do que a parte de ferramenta, né? E eu sempre estou aprendendo algo novo. E o que eu quero te mostrar agora é uma clareza absoluta de um processo da metodologia BIM, como ele pode ser simplificado e como ele pode ser complexo. Eu vou te mostrar dois casos. Um bem simples, de uma residência, que é o que nós iremos fazer aqui em toda essa pós-graduação de ferramentas, e um pouco mais complexo, que eu vou estar te mostrando também na prática, mas o resultado final. Vem comigo que você vai entender daqui a pouco. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho dois fluxos aqui de trabalho. Esse daqui é o fluxo de uma residência. Deixa eu aumentar bastante aqui para você. Eu estou olhando para o lado porque é a gravação. Eu tenho uma segunda tela aqui que eu já sei como que fica a edição final. Bom, quando nós estamos falando de um projeto residencial, de alto padrão mesmo, a gente tem três etapas. Primeiro, o estudo preliminar, depois o anteprojeto, que a gente faz o projeto de prefeitura, e por fim o projeto executivo já com todas as engenharias. Então aqui, a gente eu penso no projeto pensando então aqui eu penso no projeto como se eu já tivesse recebido levantamento de dados, programas de necessidades, escolher o terreno e já começa o levantamento topográfico. Essa etapa aqui, ela é um pouco mais complexa do que a maioria das pessoas pensam, né? Então tem todo um fluxo comercial antes do cliente chegar. O cliente fechou o contrato, tem o fluxo do contrato, o fluxo do financeiro, entrada do cliente, manual de projeto, processo de briefing, para depois começar o levantamento topográfico, tá? Então, passando todas aquelas etapas, a gente vem aqui pelo levantamento topográfico. Nós realizamos aí mais a parte do arquiteto, né? Estudo técnico, legal, ambiental, definição das premissas construtivas e estruturais, definição de processos e documentação BIM, processo de definição de colaboração, então manual do uso do template e o template que vai utilizar, para aí sim entrar dentro da ferramenta. Então, nesse módulo a gente vai começar aqui, desenvolvimento conceitual arquitetônico, né? Depois, você faz uma revisão, o cliente não aprovou, faz duas, três revisões, geralmente a média para o cliente aprovar. Rafa, precisei fazer 7 alterações. Putz, então dá uma olhada melhor no seu briefing para tentar acertar nas primeiras, tá? Foi aprovado pelo cliente, aí sim você faz a renderização da fachada, também em algumas versões. Foi aprovada a fachada, faz a renderização da área de lazer, da área externa. Ainda não precisa focar 100% na parte de interior, porque senão o cliente vai querer aquela cadeira que você colocou. Foi aprovado? Aí sim você finaliza a etapa aqui do estudo preliminar, para dar entrada no projeto legal, tanto o simplificado para a prefeitura quanto o completo para o condomínio. Isso vai mudar de cidade para cidade. Algumas cidades exigem um completo, alguns condomínios não exigem um tão completo, então você tem que verificar na sua cidade
o que você realmente precisa estar realizando. Aqui na pós-graduação nós vamos fazer tanto um simplificado como também um completo. Depois, lançamento de pontos, elétrico, hidráulico, HVAC e os pontos que precisar, para aí sim fazer o executivo estrutural. Depois do executivo estrutural, já faz os desenhos técnicos, planilha de quantitativo, já finaliza tudo aqui do executivo. Faz a compatibilização com a arquitetura e começa um ciclo de validação do modelo. Esse ciclo de validação do modelo é esse daqui, tá bom? Então é onde a gente tem o modelo base de arquitetura e faz o ciclo de compatibilização e de otimização com as estruturas e a instalação em HVAC. Nesse caso, nesse primeiro ciclo, a gente faria essa parte de otimização aqui desses dois. Finalizou a parte do executivo estrutural, fez toda a compatibilização, aí sim você faz o executivo de elétrica e o executivo de hidráulica. Todos os desenhos finalizados, planilha de quantitativo, foi aprovado pela coordenação, o coordenador aprovou esse modelo, fez o modelo federado executivo, então você vai para análise e compatibilização e também otimização. Foi aprovado pela coordenação, aí sim faz o executivo. Não foi aprovado, volta para cá para mexer no que for preciso de elétrica e também de hidráulica. Geralmente, como nós estamos falando aqui de uma residência, não vai precisar mexer nas estruturas, também não vai precisar mexer na arquitetura, tá? Isso de forma geral, mas esse ciclo de validação, ele é geral. Bom, então tem que sempre pensar nisso daqui. Não pense que essa linha única, ela é realmente uma linha. Se precisar haver comunicação com outras pessoas, com o pessoal de estruturas e de arquitetura, vai acontecer. Tá? Isso aqui é realmente um mapa para você ter uma visão clara do processo que nós iremos seguir. Depois disso, executivo de arquitetura. Perceba que o executivo foi lá no final, aqui. Nessa pós a gente vai fazer um projeto, só para você ter ideia do executivo. O de prefeitura tem uma prancha 1, o de condomínio também uma prancha 1, e o executivo tem 17 pranchas. Então é realmente um executivo, não é só colocar cota na largura da boneca, não. Depois disso, orçamento executivo, planejamento de obras, e aí sim, liberado para obra e o pós-obra. Se precisar, tem alguns serviços aqui no meio também, que é a parte de interiores e paisagismo. Perceba aqui, agora, a gente tem praticamente uma linha. Então, o projeto residencial, ele é mais simples mesmo. O que nós iremos realizar nessa pós-graduação? Nós vamos começar aqui no desenvolvimento conceitual arquitetônico. Já quero deixar claro que iremos utilizar como base um arquivo DWG apenas para didática. Eu preciso repetir isso porque algumas pessoas vão falar assim: caramba, Rafa, eu não sabia que nós iríamos obrigatoriamente ter um arquivo DWG. Você não precisa de um arquivo DWG para fazer o desenvolvimento conceitual arquitetônico. Você faz esse desenvolvimento diretamente no Revit. Você não precisa do AutoCAD. Nós apenas iremos utilizar o DWG como referência para didática ser melhor. Apenas isso. Eu preciso deixar um parênteses muito grande, porque é incrível como tem várias pessoas que ainda falam: putz, pensei que a gente ia aprender direto no Revit. Mas a questão é que sim, você vai aprender direto no Revit. A única coisa é que a referência da arquitetura, de fazer como que eu vou colocar a disposição do quarto, a disposição do banheiro. Esse trabalho de elaboração da arquitetura, nós não iremos ver aqui nessa pós de ferramenta de metodologia BIM. Ao mesmo tempo que a parte de dimensionamento de estruturas, a parte de dimensionamento de hidráulica e elétrica e assim por diante, nós temos conteúdo extras para você estar aprendendo da teoria até as pranchas finais. A gente não pode
se confundir realmente que na pós-graduação você se torna especialista em algo. Então você vai aprender a utilizar o Revit e outros softwares aqui nessa pós para você se tornar um especialista, BIM, na parte de ferramenta. E não um especialista em estruturas, especialistas em hidráulica e em arquitetura. Isso é muito importante. Tá? E justamente para preencher essas lacunas que nós temos conteúdos extras aqui na escola para você estar se desenvolvendo. Só que quem for fazer a parte de dimensionamento estrutural não vai fazer a parte de elaboração do estudo de viabilidade de arquitetura. Justamente por isso que são conceitos extras, tá bom? Que não é obrigatório estar assistindo para ter o certificado da pós-graduação. Combinado? Então a gente vai fazer todo o desenvolvimento conceitual aqui e a parte de fachada, tanto das renderizações da fachada e da área de lazer, nós vamos ver lá pelo último módulo, somente para a gente continuar o flow da utilização do Revit. Então, essa parte de renderização nós deixamos lá para o final. Logo nesse módulo, a gente vai entender o estudo preliminar de arquitetura e também o projeto legal. Feito isso, nós vamos ir para a parte de estruturas. Eu vou colocar uma aula colocando os pontos. Quase tinha esquecido aqui dos pontos, que eles são de suma importância, que o arquiteto, de preferência, tem que estar nos enviando. Ele sempre envia? Não. Infelizmente não. Eu já trabalhei com arquitetos e muitos não entregam esses pontos. Então a gente precisa ter uma bola de cristal para saber que ele quer colocar o sofá na parede da esquerda e não da direita para colocar a tomada um pouco mais para a direita do sofá. Tá? Então esse lançamento de pontos ele é importante, no caso do arquiteto. Por fim, a gente vai matar tudo de estruturas. Então a gente vai fazer aqui estruturas, eu tenho até um modelinho padrão. Esse aqui é bem simplificado, tá, pessoal? Que a gente recebe o projeto de arquitetura, faz a análise inicial de estruturas, depois faz o dimensionamento, faz a documentação, foi aprovado pela compatibilização? Se não, volta a fazer o dimensionamento, na verdade, e faz a documentação, foi aprovado pela compatibilização? Sim, então finaliza. Elétrico e hidráulico é exatamente o mesmo processo, tá? Então, o processo macro, ele é esse. Já vou mostrar para você como que a gente faz a gestão aqui, só por curiosidade, de um pouco mais específico nessas etapas. Mas aí, aqui nós iremos matar tudo de estrutura. Eu acredito que eu vou convidar um outro engenheiro responsável aqui do grupo, o Vander, para estar fazendo toda essa parte estrutural. A compatibilização a gente vai ver lá para o final, tá bom? Falando do fluxo aqui da pós-graduação. Então a gente vai matar tudo de estruturas, depois tudo de elétrica, depois tudo de hidráulica. Finalizando, a gente vai fazer a compatibilização de todas essas disciplinas e vai fazer a renderização, ok? Então esse vai ser o fluxo. Ah, quase. Olha só, por isso que é importante seguir aqui o checklist. Finalizando a compatibilização, aí sim a gente faz o executivo. Okay? Então a gente vai fazer o executivo lá com aquelas 17 pranchas completas. E por fim, orçamento e planejamento de obras também tem conteúdo extra aqui dentro da escola. Eu não sei se nesse momento, já quero deixar claro, tá? Eu não sei se nesse momento os módulos de compatibilização, orçamento e planejamento, nós já conseguimos incrementar na grade da pós-graduação, porque a mudança da grade, ela demora mais um pouco, porque nós temos que ter validação do MEC junto com a Faculdade Focus, ou se eles estão como curso livres extras para você assistir. O importante é que, na prática, você vai aprender todo esse fluxo. A única coisa que eu não sei se no currículo, no diploma vai estar lá o compatibilização, orçamento e planejamento. Nós já estamos fazendo essa atualização aqui na pós, tá bom? Então isso é importantíssimo estar deixando claro para você. Bom, tudo isso é o coração, a parte principal de toda a pós-graduação. Agora, antes de eu entrar ali no fluxo mais complexo, deixa eu mostrar para você como que a gente faz
Isso aqui é mais a parte de curiosidade mesmo, tá? Nessa primeira versão desse módulo, a gente ainda está utilizando o checklist no Excel, mas eu já estou passando tudo aqui pro ClickUp, porque, deixa eu... Checklist, projeto legal. Nesse módulo, olha só, aqui, eu ainda estou utilizando esse checklist para fazer toda a documentação. Então você vai vê-lo em várias partes aqui das aulas. Porém, aqui nós não conseguimos ter um controle melhor de quem está realizando cada uma dessas atividades. Aqui tem responsável? Tem, mas você não vai ficar abrindo todos os checklists de todos os projetos para ficar vendo isso, né? Então, quando nós estamos aumentando uma equipe, nós precisamos ter um software ou um aplicativo que seja para você controlar toda a sua equipe. Aqui nós somos em 5 projetistas, né? Então eu sou eu tô como coordenador da empresa. Às vezes eu ajudo o pessoal apagando alguns incêndios, mas aí tem o Vander, tem a Fernanda, tem o Fabrício, tem a Alessandra, então tem bastante gente para coordenar, né? E aqui, olha que interessante. Quando a gente vou abrir aqui o estudo preliminar, né? Projeto legal, ajustes necessários quando precisa, documentação. Na documentação, nós precisamos organizar, opa, dei zoom demais. Nós precisamos, vamos aqui, organizar vistas nas folhas. Você entrando aqui, tá lá, ó, planta de situação, planta baixa, do térreo, do tipo. Então você vai colocando as vistas nas folhas. Depois disso, eu vou ter que deixar assim. Vamos, volta. Você vai preparar as vistas do projeto. A gente vai ver isso tudo na prática dentro do Revit, tá? Isso daqui é realmente um software para você estar controlando todos os pontos. Então, escala, indicação, são os elementos que precisa ter na planta de situação. Depois, os elementos que precisa ter na planta baixa do térreo e assim por diante. Olha só esse detalhamento. Tudo isso daqui já está no checklist que eu mostro nesse módulo. Mas, para gerir, fica mais fácil ter algo único, onde você consegue ver cada ponto desse daqui. Então, deixa eu fechar aqui. Parte de documentação, isso a gente replica também para estruturas hidráulica e elétrica, mas, olha só, quando nós falamos do estrutural, que no Miro parece bem simples, né? Então a gente tem aqui análise inicial, é 1, 2, 3 etapas. Então seria 1, 2, terceira etapa. Mas entrando dentro dele, olha só, iniciar o projeto no Eberic ou no TQS. Aí dentro disso daqui, show, acho que dá para diminuir, não dá para diminuir. Acho que o zoom ele ficaria um pouco pequeno, mas tá bom. Olha só, aí a gente vai tendo 1, 2 e vai tendo checklist. Depois, lançamento dos pilares, checklist novamente. Então, cada uma dessas etapas a gente vai fazendo um microgerenciamento do que a nossa equipe está realizando, tá? Então, você consegue controlar se você quer fazer um macro gerenciamento de tudo ou um micro gerenciamento. E aqui você consegue, olha só, tirar, ó, não quero que seja eu, tá? Nessa lista especificamente só tem eu e o Igor, que é o nosso projeto modelo, para estar duplicando e aí sim utilizando os projetos. Mas você vai colocando quem que é o responsável por todas essas etapas. Digamos que aqui seria o Vander. O Vander eu vou colocar como se fosse o Igor, tá bom? Pensa que o Vander é o Igor aqui. Vamos tirar aqui, responsável, Igor. Pronto. Então, o Vander faz todas as etapas. Aí depois, o Vander fez a análise inicial, fez o dimensionamento, a documentação, quem vai fazer, na verdade, é a Fernanda, porque ela é nossa estagiária. Então, ela não vai mexer no modelo, ela vai pegar o checklist de vista do projeto e colocar esses pontos específicos. Olha só que organização absurda. E todo esse POP que a gente chama, tá? Processo é a parte maior, tá? Então esse é o processo e o POP é exatamente como se fala POP? É Process, deixa eu até ver aqui, POPs. Gestão, acho que tá aqui, ó. Procedimento operacional padrão. Tá? Então eu sabia que a sigla era POP, então o processo é esse, você faz o estrutural, 1, 2, 3, e o POP, o procedimento operacional padrão, você vem aqui na documentação
e vai colocando primeiro todas as pranchas, depois em PDF, se for preciso em DWG, e como coloca, onde aperta dentro do Revit para exportar em PDF, como que exporta em DWG. Todo esse procedimento é o que você verá aqui nessa pós-graduação. Então você está vendo que tem uma diferença absurda da nossa pós para qualquer uma outra no mercado. Eu acredito que você nunca viu alguma live, alguém divulgando algo tão detalhado assim, como que você está vendo, ou até mesmo a organização aqui, né, do que você verá na pós, de uma forma tão clara. E até mesmo os cursos de Revit que focam em especificamente um carinha desse daqui isolado, sem ter essa visão do todo, né? Para finalizar, eu quero te mostrar um pouco mais de como funciona o fluxo de um projeto maior. Eu vou dar aqui uma pincelada, porque quando nós estamos falando de um processo BIM, de um prédio, de um edifício maior, ele pode ser muito mais complexo, ok? Bom, passamos por todas aquelas etapas, tá? Que a gente mostrou, que eu te mostrei aqui. Fazemos o estudo técnico, legal, ambiental, levantamento topográfico, investigação geotécnica, para depois fazer o estudo de massa. Esse estudo de massa, você verá na pós-graduação como que ele é realizado, você vê o resultado final de um estudo de massa de um prédio. Ele foi aprovado? Não, então faz novamente. Foi aprovadas as áreas? Perfeito. Análise de viabilidade técnica pelo cliente, então você envia uma outra aprovação do cliente. Foi aprovado? Sim. Então, o início do estudo preliminar. Aí você faz definição das premissas construtivas, definição do nível conforme NBR, definição de procedimento de colaboração. Feito tudo isso, que basicamente é o manual do uso do template e o template que você vai utilizar, você faz o desenvolvimento conceitual arquitetônico, enviando um modelo BIM ND300, ND200 ou 300. Foi aprovado? Sim. Antes de continuar para o estudo preliminar de arquitetura, você faz um rápido relatório de estruturas, de elétrica e de hidráulica. Por isso que é importante você entender um fluxo macro. Por quê? Se você tem que contratar alguém e essa pessoa ela é muito cara para fazer esse relatório estrutural, você tem que ver a viabilidade econômica de ter esse procedimento aqui. Se você tem equipe interna, se a construtora tem equipe interna, para os responsáveis de engenharia fazer esse relatório é mais rápido. Se for uma equipe externa, aí você tem que ver realmente a viabilidade econômica de ter esse ponto aqui. Então, não é simplesmente, o mundo perfeito, se todo mundo tivesse dinheiro, faria um relatório aqui nesse ponto. Então, sempre é muito maleável esse fluxo que eu estou te mostrando. Feito o relatório, aí vai sentar com a arquitetura e vai fazer o desenvolvimento do estudo preliminar. Então, às vezes vai ter que mudar algum shaft, algum pilar, alguma caixa d'água, reservatório, do que foi feito nos relatórios de engenharia, para depois vir para cá. Bom, então, aqui já tem todo um fluxo de validação que eu mostrei nesse ponto. Tá? Eu falei que era apenas aqui o ciclo de validação, mas é lá naquele ponto também. Depois disso, faz um orçamento preliminar, tá bom? Poderia fazer o EVF aqui nesse ponto, tá? É um relatório de análise de custos. Perceba que o ponto de... Opa, volta. O momento de fazer isso daqui já daria para fazer umas 5, 6 casas nesse fluxo. Por isso que você tem que perceber, pensando em negócio mesmo, né? Quando você for abrir o seu negócio, o que é mais vantajoso para você financeiramente. Porque não é apenas pegar um prédio e desenvolver o prédio. Tá? Onde que vai entrar a engenharia aqui? Vai ser apenas nesse ponto de lançamento estrutural? Vai ser aqui na frente, no executivo? Aonde que a engenharia vai estar trabalhando? Aonde que a arquitetura vai precisar da engenharia para não ter retrabalho? Retrabalho não é apenas utilizar o Revit da melhor forma, mas é perceber que se você tem um relatório aqui de estruturas nesse ponto, você não vai ter que fazer, como arquiteto, algum pilar lá no executivo. Você não vai ter que fazer isso. Então, essa parte de produtividade, ela é muito
ela é muito também de processo, de fluxo, do que apenas utilizar o Revit da forma certa, do que utilizar outra tecnologia. Essa gestão, ela é obrigatória, principalmente em grandes edifícios. Bom, foi aprovado o estudo preliminar aqui, que eu também vou mostrar o caso de um prédio para vocês. Faz o orçamento preliminar, ciclo de validação, foi tudo aprovado? Então, bora começar o anteprojeto. No anteprojeto, faz o desenvolvimento do projeto legal e já começa a definição do briefing do produto final. E aqui a gente já começa a ter o material de marketing para vendas. Você já começa a vender, né? A incorporadora já começa a vender aqui, nesse ponto, não precisa chegar lá no final. Olha só que interessante, porque você já tem o desenvolvimento do estudo preliminar, já faz a renderização para começar a vender. Bom, desenvolvimento do projeto legal, foi aprovado, não foi aprovado, continua, tá? Se não foi aprovado, volta e faz mudança, não tem o que fazer. Lançamento estrutural aprovado, se foi aprovado, a gente vai lá e faz a compatibilização de arquitetura com estrutura. Isso tudo aqui já no anteprojeto. Feita essa rápida compatibilização, aí sim você vai para o anteprojeto de hidráulica, elétrica e o estrutural. Na verdade, já foi até feito aqui, tá? O estrutural eu podia retirar aqui, mas eu vou deixar. Mas aqui você pode fazer exatamente a mesma coisa, só que se você tiver que fazer alguma mudança, já faz todo esse ciclo de validação, porque perceba, foi aprovado, faz o anteprojeto de hidráulica, de elétrica e aprovado pela coordenação, faz a compatibilização. Não foi aprovado? Então você volta para estruturas, para o arquitetônico, para o de elétrica, o de hidráulica e vai fazendo todo o ciclo de validação aqui. Eu, na verdade, já até posso tirar esse modelo, eu só não vou tirar esse modelo especificamente, porque eu fiz com outros, esse modelo eu fiz com outros 5 mestres e 5 especialistas em BIM, que a gente está montando toda a escola, a gente está tendo auxílio desses professores que serão convidados em vários pontos, em vários módulos aqui da escola, tá? Mas então, fez o anteprojeto, aqui a gente só faz a modelagem, faz tanto o dimensionamento como também a modelagem. Você não precisa fazer a documentação nesse ponto. Por quê? Se for preciso mudar alguma coisa por conta da compatibilização, você não vai ter o retrabalho de documentar de novo. A documentação nós deixamos para o executivo. Então aqui a gente realmente faz a compatibilização final. Tudo aprovado, a gente começa o executivo. E no executivo nós não temos mais o ciclo de validação, não temos mais a compatibilização. Por quê? Olha só, passou 1, 2, 3 vezes. Ele já foi compatibilizado até chegar no executivo 3 vezes. Aqui é só a documentação, só o desenho técnico, só a planilha de quantitativo, porque vocês já bateram um martelo realmente em como que é esse projeto. E aqui sim faz o orçamento executivo e também o planejamento de obras para chegar, agora sim, no liberado para a obra. Perceba que o fluxo ele é completamente diferente do que um residencial. No quesito de uso da ferramenta, né, no uso do Revit, no uso do Navisworks, é exatamente a mesma coisa. No uso da ferramenta, que em vez de você fazer apenas a parte do térreo, você vai fazer o tipo, vai levar para cima e depois vai ter a cobertura. Não se preocupem, porque a gente vai mostrar alguns modelos para vocês também de como utilizar o Revit e um projeto de edifícios no Revit, utilizando nas áreas, na verdade, de arquitetura, estruturas, hidráulica e elétrica. Então a pós, ela está bem completa. Vocês viram aí que tem bastante coisa que nos diferencia de qualquer pós-graduação por aí, e principalmente de qualquer cursinho de Revit que vocês encontraram até agora. Não vou falar cursinho de Revit, vou menosprezar todos, porque nosso curso de Revit, nossa formação especialista BIM, ela é também avassaladora. Né? Mas aqui vocês da pós-graduação estão vendo um passo a mais por conta dessa organização que eu acabei de mostrar nessa aula. Qualquer dúvida, coloca nos comentários abaixo.